Olá, querido aluno do nosso programa de formação de professores da Escola Sabatina. Que bom que você está conosco aqui em mais uma aula, nossa última aula desse programa. E é muito bom ter a tua presença e espero que você tenha aprendido muito até aqui, todas as outras aulas, os conteúdos importantes para que nós possamos ter lá em nossa igreja local uma escola sabatina forte e que nós possamos assim crescer nessa área. É muito bom ter a sua companhia, é o nosso último encontro, mas a gente quer ainda assim interagir com você. Então você pode ir lá no nosso canal do YouTube, nessa transmissão, você pode comentar, por exemplo, da onde você está assistindo essa aula, qual o seu distrito, qual a sua igreja, né? Pode mandar uma mensagem ali do que você está achando dos conteúdos até aqui. Nós gostaríamos de interagir com você, saber o seu feedback, para que esse programa, de fato, seja uma grande bênção em todos os lugares. Hoje nós vamos estudar e conversar aqui sobre um tema novo, porém muito importante nos nossos dias. E o nosso tema é justamente sobre o papel do líder distrital. Essa é uma função nova na igreja, não tinha há alguns anos atrás, mas nós vamos entender um pouquinho aqui a importância dessa função. Para nós começarmos essa conversa, eu queria trazer para você aqui uma citação de Ellen White, onde ela escreve aqui nos testemunhos para a Escola Sabatina, e ela fala assim: a Escola Sabatina, quando bem dirigida, possui maravilhoso poder e se destina a realizar uma grande obra. Por meio das escolas sabatinas bem organizadas e convenientemente dirigidas, muito pode ser feito em favor da educação e preparo moral e religioso de nossa juventude. A esse ramo da obra deve-se dedicar tempo e atenção. Ellen White nos mostra a importância da escola sabatina como uma escola de formação de líderes, como uma escola de ensino, mas além disso, uma escola missionária, preparando pessoas para a missão. Então a nossa escola sabatina, lá em nossa igreja local, tem que ser algo bem organizado, bem preparado, mas nós entendemos que hoje a demanda é muito grande. É muito difícil hoje você liderar sozinho essa área. E nós precisamos cada vez mais de líderes preparados para nos auxiliar. Aí entra a questão do papel do líder distrital. Eu gostaria de mostrar alguns dados para vocês, que nos mostra hoje a realidade da nossa união e do porquê dessa importância. Quando nós olhamos para a união como um todo, nós vemos que a união tem 373 distritos. São 2.096 igrejas e grupos, da qual a sua pertence. Isso dá uma média aproximada de 6 igrejas por distrito. Indo um pouquinho além, nós temos aqui a realidade pastoral. Temos hoje em nossa união 373 pastores distritais, 166, 245 membros e uma média aproximada de 450 membros sob o cuidado do pastor distrital. É uma demanda muito grande. Talvez você pode pensar assim, mas no passado nós tínhamos distrito com 13 igrejas, com 12 igrejas. O pastor cuidava de muito mais coisa, mas quando nós olhamos para os tempos atuais, nós vemos que com o avanço da tecnologia, muito mais se tem feito hoje. As demandas se tornaram maiores. A igreja tem crescido cada vez mais. Quando olhamos para essa realidade de uma média de 6 igrejas para um pastor distrital, aproximadamente 450 membros sobre o seu cuidado, nós entendemos que as demandas são muito grandes e o líder distrital, ele entra nessa função para auxiliar o pastor distrital nessa área tão importante. Nós temos aqui, por exemplo, a pergunta sendo respondida: por que um líder distrital? E aqui já vimos os dados, mas aqui nos mostra então essa importância. Com essas altas demandas então do pastor distrital, o líder distrital se torna um grande apoiador do ministério. Ele se torna, como nós dizemos no popular, o braço direito do pastor nessa área. E ele se torna também o representante do distrito na sua associação. É alguém que vai estar auxiliando de forma direta. Vemos aqui também que o líder distrital auxilia em todo o distrito. Ele vai estar auxiliando o pastor em todo o distrito, trabalhando junto com o pastor para atender todas as equipes da escola sabatina, ajudando ali então no alinhamento das ações da escola sabatina, contribuindo ali para o fortalecimento da roda do discipulado. É alguém então que vai estar trabalhando junto com o pastor distrital para que a escola sabatina no seu distrito possa avançar e, como Ellen White usou a sua citação, possa ser uma grande bênção, possa ser de fato uma escola que prepara pessoas para o céu. Nós vemos aqui, por exemplo, que
Esses homens e mulheres que são os líderes distritais, são homens e mulheres chamados por Deus. Isso aqui é muito importante você entender. Não é apenas uma função nova na igreja, não é apenas um cargo novo escolhido, mas você precisa entender que essa função também foi designada pelo Senhor para os tempos atuais. O líder distrital é um homem ou mulher chamada por Deus e escolhidos junto com o pastor distrital, porque vocês vão estar trabalhando em união e então juntos vão trabalhar para coordenar as atividades da escola sabatina lá no seu distrito. Quando nós vemos a bênção de ter um líder distrital, nós vemos que Deus ele nos ajuda então a ter uma linha do discipulado. Através da linha do discipulado, nós conseguimos, cada um em sua função, em sua área, contribuir para que a escola sabatina seja uma bênção lá no final, quando nós trazemos pessoas para conhecer a Cristo através da escola sabatina. Hoje, em nossa união, a linha do discipulado na escola sabatina, ela funciona mais ou menos dessa maneira. Nós temos o departamental do campo da escola sabatina, lá do seu campo local. Esse trabalha junto com o pastor distrital e dá ali ferramentas para o pastor distrital avançar nessas áreas. O pastor distrital, então, alinha os projetos locais junto com o seu líder distrital da escola sabatina, essa função nova da qual nós estamos conversando. Então, o líder distrital, ele vai trabalhar junto com o líder local da escola sabatina, lá na igreja local. Esse líder local, ele vai ter, então, o professor da escola sabatina como aquele que vai lhe ajudar em cada unidade a trabalhar ali a roda do discipulado. Nós temos daí depois, então, o membro da unidade, que é discipulado pelo professor da escola sabatina, e esse incentiva o membro a ter comunhão diária com Deus, a falar de Cristo todas as semanas, a viver a missão. E aí o membro da unidade, preparado agora, ele também vai estar discipulando interessados, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas que através desse processo irão entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Quando nós temos essa linha de discipulado funcionando de forma ordenada em nosso distrito, em nosso campo, a escola sabatina cresce e se torna uma grande bênção. Eu separei alguns textos que nos trazem uma reflexão ainda maior sobre a importância dessa função. Quando olhamos para esse texto aqui de John Maxwell, um homem que falou muito sobre liderança, um grande líder, ele diz assim: para somar, lidere subordinados. Para multiplicar, lidere líderes. O líder distrital é um líder que vai estar auxiliando o pastor a liderar outros líderes. E ao liderar esses outros líderes, mais líderes serão formados, mais pessoas conhecerão a Cristo. E a igreja crescerá de forma exponencial. Quando olhamos o outro texto, em Deuteronômio capítulo 1, o verso 13, nós vemos que ao escolher líderes, Deus ele sempre teve um perfil escolhido. Ele sempre escolheu líderes, homens ou mulheres, que tinham características especiais. Será que o líder distrital também tem que ter características especiais? Será que talvez tem que desenvolver em sua vida alguns critérios para que possa desenvolver essa função? Deuteronômio capítulo 1, verso 13 diz assim: a ordem de Deus aqui: escolham homens sábios, criteriosos, experientes de cada um das suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Deus não escolhe pessoas aleatórias. Claro, Ele escolhe pessoas imperfeitas, assim como eu e você, mas pessoas que estejam dispostas a servir, pessoas que possam ser comprometidas com a causa. E eu gostaria de passar para você, apenas para nós refletirmos e conversarmos um pouquinho mais, quais talvez seriam as características do líder distrital. Esse líder que se torna tão importante no contexto que nós vivemos. Primeira delas, então, o líder distrital deve ser alguém espiritual e consagrado. Isso parece chover no molhado, mas não tem como ser diferente disso. Afinal de contas, não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Se não buscamos ao Senhor, se não temos um tempo de qualidade na sua presença, como podemos influenciar pessoas a também viver dessa maneira? Não é possível. Então o líder, primeiramente, ele tem que ser espiritual e consagrado. Ele tem que também ser um apoiador do ministério pastoral. Afinal de contas, nós sabemos que os pastores não são perfeitos, assim como eu e você também não somos. Mas ainda assim, o líder distrital tem que ser alguém que seja um apoiador do ministério, que veja no ministério algo de fato significativo, que entenda que o pastor é sim um homem escolhido e ungido por Deus para estar atuando naquela geografia. E como apoiador desse ministério, então com certeza essa área vai crescer em sua região. O líder distrital também tem que ter bom relacionamento com as pessoas.
Nós entendemos hoje que a parte mais importante quando falamos de liderança é a questão do relacionamento. A parte técnica podemos aprender, a parte do conhecimento nós desenvolvemos, mas nós temos que aprender a nos relacionar com pessoas, afinal de contas, nós vamos estar liderando outros líderes que também liderarão pessoas. O líder distrital tem que ser alguém organizado e comprometido, afinal de contas, entendemos que a Escola Sabatina é um programa muito organizado, é um projeto da igreja que tem na sua organização talvez o seu diferencial. E o líder tem que ser organizado e comprometido com a causa. Alguém que esteja disposto sempre a servir naquilo que lhe foi pedido. Vimos também que ele tem que ser ágil, dinâmico e criativo. Conversamos um pouco aqui de como o mundo mudou. Hoje o mundo está mais rápido, hoje o mundo está mais interativo. Hoje nós vivemos na era do fast food, né? Comida rápida, tudo rápido. Você vai de Uber, é rápido chamar, é rápido ir, tudo é muito rápido. E o líder distrital também não pode ficar para trás. Ele tem que agir de forma ágil, criativa, sempre cumprindo ali o papel que ele foi escolhido para cumprir. Temos aqui também mais algumas características. O líder distrital tem que estar disposto a aprender e a ouvir. Nunca sabemos tudo. Sempre temos algo a aprender. E temos que estar disposto a ouvir e aprender para que possamos crescer em nossa liderança. Tem que estar aberto às tecnologias, já falamos sobre isso, o mundo mudou. Hoje o celular está nas nossas mãos, hoje nós dependemos da tecnologia para muitas coisas, talvez para fazer um Pix e pagar alguma conta, talvez para pegar um carro, um transporte através de um aplicativo, talvez até mesmo para conduzir o seu carro até uma região e usar o mapa para isso. Hoje nós vivemos na tecnologia e o líder distrital ele tem que estar aberto às tecnologias para que ele possa avançar em sua liderança. Tem que ser alguém denominacional, ou seja, alguém que entenda o seu papel dentro da área que está atuando. Alguém que defenda, né, os princípios e os valores dos quais nós defendemos. Alguém que entenda que a sua função dentro da igreja é muito importante, não apenas para a sua igreja local, mas para o crescimento da igreja como um todo. O líder distrital tem que ser engajado com a Escola Sabatina. Ele pode ser apaixonado por muitas coisas, mas ele tem que ser apaixonado pela Escola Sabatina. Ele é aquele líder que gosta de falar muitas vezes que a Escola Sabatina é o coração da igreja, que a Escola Sabatina pulsa e que deve ser, talvez, o ministério mais forte da igreja. Ele tem que ser apaixonado por essa área, porque quanto mais paixão tivermos, mais nós vamos levar essa paixão àqueles que nós lideramos. E por fim, o líder distrital, ele tem que ter paixão por ganhar almas para Cristo. Afinal de contas, a Escola Sabatina não é apenas uma escola de ensino, como falamos até aqui, mas ela é principalmente uma escola missionária. E o nosso grande desejo deve ser, a cada dia, ver mais e mais pessoas entregando a sua vida a Cristo. Muito bem, entendendo agora o papel do líder distrital, as características que Deus e a igreja esperam dele, quais são talvez as ênfases que lá na sua linha de trabalho o líder distrital deve desenvolver? Como que ele vai ajudar de fato o seu pastor a liderar os outros líderes das igrejas locais? Bom, vamos ver um pouquinho sobre isso. Aqui nós vemos então que o líder distrital tem algumas ênfases, algumas coisas que ele tem que enfatizar quando ele for subir para pregar, quando ele for talvez fazer um treinamento junto com os líderes. Primeiro deles, comunhão. Sabemos que a comunhão é a base da nossa salvação, porque afinal de contas não tem como sermos salvos por Cristo, por mais que a sua graça nos alcance, sem passarmos um tempo precioso todos os dias na sua presença. Afinal de contas, como queremos passar a eternidade com o Senhor se não conseguimos passar 15 minutos na sua presença? Essa é uma verdade. Mas muitos dos nossos irmãos têm dificuldades, talvez hoje, de separar um tempo precioso para estar na presença de Deus. O líder distrital tem o papel, junto com os líderes locais, de enfatizar a comunhão, ajudando assim que os membros das unidades possam entender a importância de passar um tempo precioso na presença de Deus todos os dias. Tem que enfatizar o pastoreio. Entendemos que hoje a Escola Sabatina ela funciona em 3 principais momentos. Você já viu isso talvez em aulas anteriores. O primeiro momento é o momento da confraternização, onde você vai interagir com a sua unidade. O segundo momento é o momento da recapitulação da lição.
E o terceiro momento, ele é muito importante, porque é o momento do pastoreio. É onde o professor da escola sabatina, como o pastor da sua unidade, ele vai então estar ali discipulando os seus alunos. Ele vai estar ali preocupado com a comunhão, com a missão, ele vai se preocupar talvez se um aluno faltou na unidade, vai talvez visitar os membros faltosos, ele vai estar cuidando das ovelhas que Deus colocou no seu rebanho. O papel do líder distrital é enfatizar também o pastoreio, para que os professores possam ser de fato pastores das suas unidades. Tem que enfatizar a missão. Como podemos esperar a volta de Cristo? Como podemos estar preparados para esse momento se não falamos de Jesus? Em Mateus 24, verso 14, nós vemos que o último grande sinal antes da volta de Cristo é a pregação do Evangelho. E hoje, infelizmente, muitos irmãos falam mais sobre política, sobre filmes, sobre futebol, do que talvez sobre Jesus. Precisamos enfatizar a missão, a importância do membro poder e dever falar de Jesus todas as semanas ou todos os dias às pessoas. Temos que enfatizar o treinamento. Somos chamados não apenas para falar, não apenas para incentivar, mas somos chamados para treinar. O papel do líder distrital, junto com o pastor distrital, alinhado a ele, é treinar talvez outros líderes ou até mesmo os professores, os membros da unidade, para que eles possam estar cada vez mais preparados para viver aquilo que Deus os chamou a viver. Muito bem. Quando nós olhamos aqui, nós vemos a missão do líder distrital. Vimos as ênfases que ele tem a enfatizar, mas a sua missão é lá no distrito, lá na sua igreja local, lá no distrito onde você vai estar auxiliando, você poder então desenvolver essas ações. Primeira missão do líder distrital é motivar as ações missionárias no distrito. Talvez aliando isso junto com os outros líderes locais, ou se isso não for possível, talvez criando alguma estratégia para que isso se torne uma realidade. Treinar e instruir diretores da escola sabatina e equipes da escola sabatina local. Seu papel também é treinar. Claro, você vai estar sempre alinhado com o seu pastor, talvez do como treinar ou o que treinar, quais são as ênfases mais importantes lá na sua realidade local. Mas treinar e instruir é uma missão, é um papel, uma função também do líder distrital. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos em andamento. Talvez um dos grandes problemas que nós temos hoje é criar muitos projetos, iniciar muitos projetos, mas nós não acompanhamos. Nós não vimos como esse projeto está andando. E talvez muitos bons projetos que começaram, terminaram sem dar resultado nenhum. Então, o papel do distrital é auxiliar o pastor a acompanhar o desenvolvimento dos projetos que estão em andamento. Não basta criar projetos, mas precisamos acompanhar também. E, por fim, o papel, a missão do líder distrital dentro da sua área de atuação é fortalecer a roda do discipulado, mostrando aos outros líderes, mas também aos membros da igreja, a importância de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu queria finalizar esse momento lendo aqui mais uma citação, importante para mim e para você. E agora, também, mais uma vez, nos testemunhos para a Escola Sabatina, Ellen White nos diz: a Escola Sabatina é um campo missionário e nessa importante obra devemos manifestar muito mais espírito missionário do que se tem manifestado até aqui. A Escola Sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Uma pergunta para a nossa reflexão, querido amigo. Como está a Escola Sabatina lá na sua igreja local? Como que está a Escola Sabatina lá no seu distrito? Será que talvez a Escola Sabatina ela está cumprindo o propósito pelo qual Deus a criou através da igreja, assim como a Eliette nos diz? Será que ela está sendo talvez uma escola de formação de pessoas, de formação de líderes, uma escola que tem preparado pessoas para o reino dos céus? Será que ela tem sido uma escola missionária, onde tem formado missionários e também formado pessoas para formar missionários? Será que ela tem sido uma escola sabatina viva? Nós gostamos de dizer muitas vezes que a escola sabatina é o coração da igreja. Como que está o seu coração? Nosso coração pode estar saudável, pode estar bem, ou ele pode estar cheio de problemas, talvez quase infartando. Como que está a escola sabatina lá na sua região? Como que está a escola sabatina lá no seu distrito, lá na sua igreja local? O líder distrital tem o papel de pensar em tudo isso, de auxiliar o pastor distrital
a criar estratégias e a trabalharem juntos para que a escola sabatina no seu distrito seja uma bênção, que ela possa ser de fato uma escola formadora, que ela possa ser de fato uma escola missionária e que juntos, não apenas com o seu distrito, mas com a sua associação, com a união, nós possamos ter uma escola sabatina forte e através dela possamos ver muitas pessoas alcançando o reino dos céus. Que Deus te abençoe e que possa te usar poderosamente lá na sua igreja, lá no seu distrito, e que você possa ser um líder distrital, segundo o coração do Senhor.